Você já teve que lidar em algum momento com a inveja? A verdade é que a inveja é inerente à natureza humana pecaminosa. Após a queda do homem no jardim, uma sucessão de sentimentos e comportamentos pecaminosos vieram à tona. O que dizer da relação entre os primeiros irmãos citados na Bíblia, Caim e Abel? Caim sentiu inveja do irmão e acabou matando ele por causa dessa inveja. Normalmente o invejoso, ele não se reconhece nessa característica da inveja. Primeiro porque nós somos limitadas emocionalmente, cognitivamente e acabamos não percebendo mesmo, não somos nem capazes de identificar os nossos erros e as nossas falhas. Fora que existem muitos pontos cegos em nós. E também é algo muito humilhante, muito feio, vamos dizer assim, na sociedade e vergonhoso admitir que temos inveja de alguém. Mas vamos dividir aqui a inveja em alguns pontos. A inveja no seu nível maior, a inveja no seu nível normal e a inveja no sentido da cobiça, que seria como que uma irmã gêmea da inveja. A inveja no seu nível mais tóxico é aquele sentimento onde a pessoa ela não quer que o outro tenha aquilo que ela está invejando. Ela sente raiva, ela deseja que aquela pessoa perca, seja a posição, seja o casamento, seja o que essa pessoa inveja. Agora vamos abordar a inveja num nível normal que muitas pessoas têm, eu já tive, você com certeza já teve também, mas que o Senhor quer tratar no nosso coração. Seria o que a gente chama de a inveja normal ali. O que é o sentimento dessa inveja? É um sentimento muitas vezes de se sentir injustiçada, de achar que o outro tem mais oportunidades ou privilégios e benefícios que você. E embora você não deseje que essa pessoa que você inveja perca a posição ou o que ela tem, você ainda sente raiva do que ela possui, porque o que ela tem é o seu objeto de desejo, por exemplo. Já a cobiça, ela não traz um sentimento de raiva em relação ao outro, mas ela expõe um desejo incontrolável de querer o que a pessoa tem, ou de estar onde essa pessoa está, ou de ter as amizades que aquela pessoa tem, ou de ter a família, o casamento, os filhos que aquela pessoa tem, ou até influência, o corpo, características físicas, enfim. Segundo estudos na neurociência, provou-se que no cérebro do invejoso, as áreas de prazer e satisfação são ativadas quando o alvo da inveja dessa pessoa perde o objeto de desejo que aquela pessoa vinha invejando. Ou seja, se de repente você inveja o casamento de alguém e você sente raiva e você quer que essa pessoa até perca essa relação tão linda e maravilhosa com o marido, quando você sabe que ela tem uma crise no casamento, você fica feliz. Ou a pessoa perde o emprego, perde uma posição, uma influência, uma postura, perde dinheiro, perde amizades, relacionamentos, status, ou a pessoa engorda um pouco, perde aquele corpo perfeito, ou a pessoa perde conquistas e resultados. O cérebro do invejoso vai, diante de imagens ali, comprovar que sente prazer e alegria em ver o outro perdendo. Olha que ponto que nós estamos na comprovação do sentimento em relação à questão e física, química, biológica mesmo em nós. Na verdade, o cérebro do invejoso, ele acha que ele está sendo injustiçado e que o alvo de inveja dele roubou ou privou ou tirou dele a oportunidade de ter o objeto de desejo. É aquela história, essa oportunidade era para ser minha, esse emprego, essa posição, esse cargo de chefia, ou era para eu estar cantando lá. O cérebro do invejoso acha que é injusto porque ele também acredita que aquela pessoa conseguiu aquilo que ela tem sem esforço nenhum, ou porque ela teve sorte na vida ou veio de uma família rica, e que essa pessoa é tão injustiçada porque o outro tem e ela não, e ela rala tanto e ela trabalha tanto e ela não consegue ter o que ela quer e que as outras pessoas facilmente conseguem. Mas a verdade é que as pessoas invejosas, elas nunca veem os bastidores, elas nunca veem as dores, as renúncias, as entregas, a obediência a Deus, as intermináveis horas de trabalho, de dedicação com excelência, as doações que essa pessoa faz para pessoas necessitadas quando não tem nenhuma câmera captando essa mensagem. Ninguém vê os próprios processos pessoais que aquela pessoa trilhou para ela ser livre, para ela prosperar e crescer e conquistar o que ela está conquistando. O invejoso, na verdade, ele sempre tem um olhar de que tudo é mais fácil para o outro e tudo mais difícil para ele. Ele é o vitimizado, ele é o injustiçado, ele é o coitado da história. É aquele que tem um pensamento pessimista, negativo, e com isso que acontece, ele fica exatamente preso nesse ciclo de mais inveja, de mais paralisação, e as coisas não andam para a vida dele. Ele projeta tudo no outro e não vê que, na verdade, se ele mudasse de mentalidade, de pensamento e de postura,
postura e de conduta ele conseguiria fluir aí e conquistar aquilo que Deus tem para ele também. Agora, se você tem inveja, não pense que as pessoas das quais você tem inveja não percebem, viu? Porque o invejoso, ele tem um olhar diferente. Ele emite uma energia que vai direto contra o alvo dessa pessoa. E quem é o alvo de inveja vai perceber esse incômodo, vai perceber que algo está errado e às vezes até se afasta de você. A Bíblia é clara em nos orientar sobre a inveja. Provérbios 14:30 vai dizer: o coração em paz dá vida ao corpo. O que é o coração em paz? Satisfeito. Mas continua dizendo ali que a inveja apodrece os ossos. Tiago, capítulo 3, versículo 16 vai dizer: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há uma confusão e toda espécie de males. Olha como Tiago vai descrever o poder da inveja. 1 Pedro 2:1 vai dizer: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de cobiça. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cobiça, então? Às vezes, a cobiça, ela nasce sem que você perceba, de uma maneira bem sutil. E às vezes vem até de uma admiração excessiva que você expressa em relação a alguém que você ama, que você curte, que você admira a inteligência ou a sabedoria ou a vida espiritual, o que quer que seja. Às vezes você até se identifica com essa pessoa, se projeta nela e se vê nela. E de alguma forma, porque você se identificou tanto com essa pessoa, com as histórias dela, ou você gostaria de ser como ela, até de uma forma positiva, sem perceber você passa a desejar num grau elevado e disfuncional ter a vida que essa pessoa tem ou ser quem essa pessoa é, apesar de você não querer que essa pessoa perca o que ela tem ou que ela deixe de ser quem ela é, até porque você se inspira e você se espelha nela, ainda assim você emite uma energia de cobiça, você deseja que ela tenha ou o lugar que ela está. Apesar da diferença entre esses sentimentos que eu descrevi, da inveja mais tóxica, da inveja mais comum e inerente ao ser humano e da cobiça, todos esses sentimentos são pecados. A palavra pecado no original do grego significa errar o alvo. Enquanto nós temos inveja ou cobiçamos alguém, a nossa vida fica paralisada, porque Deus não vai abençoar e aprovar esses sentimentos e comportamentos tóxicos. Deus também não está condenando a pessoa que sente inveja, mas Ele deseja de todo o coração que essa pessoa identifique, se arrependa e fale e confesse esse sentimento a Ele, porque somente o Senhor sabe onde nasceu essa raiz de inveja, onde nasceu essa raiz de cobiça, e somente o Senhor tem as chaves certas para te libertar desse sentimento, caso você identificar isso em você. Não tem como impedir o sentimento de inveja ou cobiça surgir no nosso coração, porque ele é intrínseco da natureza humana pecaminosa da qual herdamos com a queda da humanidade. Mas em Cristo Jesus nós temos o poder desta presença maravilhosa que nos ajuda a identificar e a lidar com esse sentimento de modo que ele não vire pecado, que ele não gere morte emocional ou espiritual na nossa vida e nas nossas relações. Antes de Caim matar Abel, Deus chamou Caim para uma conversa, perguntou para ele por que o rosto dele estava tão transtornado. Deus estava dando a Caim a oportunidade de reconhecer, de confessar o sentimento e pedir ajuda a Deus. Mas em vez disso, Caim matou o seu irmão. Deus já trabalhou muito na minha vida em relação a esse assunto. No sentido original da inveja e da inveja mais tóxica, eu me lembro de sentir apenas uma vez inveja de uma pessoa que estava conquistando algo que eu queria muito, isso antes do meu início de processo de cura. Mas naquela inveja comum, eu já tive inveja de algumas relações familiares, porque eu nunca tive a figura de um pai presente e a minha mãe morreu quando eu tinha 14 para 15 anos de idade. Eu lembro que eu tinha muita raiva de mulheres que eram casadas e que tinham o privilégio de ter uma mãe, um pai, uma família para ir aos finais de semana, para almoçar na casa ou para ter ali os pais como avós dos seus filhos, ou ser ajudada financeiramente por um pai, mesmo que essa mulher fosse casada. Eu me lembro que todas essas dinâmicas que não existiam na minha vida, aquilo que eu nunca pude ter, eu acabava invejando e acabava me incomodando com essas amigas ou algumas parentes que tinham essa possibilidade. Eu me sentia injustiçada em relação às outras mulheres, que elas tinham mais privilégios do que eu. Isso era inveja, sim, num nível normal, mas era. E apesar de eu não querer que a pessoa perdesse a família dela, eu não me incomodava nesse ponto da inveja mais tóxica,
mas eu me sentia injustiçada por eu não ter isso também. E enquanto eu estava cega no meu pecado, eu nunca tive consciência de que esse sentimento era inveja. Mesmo eu indo na igreja, eu não tinha consciência disso. Até que o Espírito Santo começou a expor a verdade dentro de mim. E aí eu trilhei um caminho de confissão e de arrependimento. Já a cobiça foi algo que foi mais confrontado, exposto, tratado, curado e liberto na minha vida durante muita parte aí do meu processo de cura. Foram anos e camadas de cura, de libertação que foram descendo e que foram sendo expostas. A cada ano, essas verdades e esses sentimentos que estavam ocultos, o Senhor trazia à minha consciência. Me lembro que a primeira vez que o Espírito Santo me confrontou sobre isso no meu processo de cura foi quando há muitos anos eu mudei de casa. Lembro de eu morar na minha casa própria, mas a casa não estava acabada. Lembro de nós fazermos o que deu com as paredes, com o teto e pular para dentro da casa. Então era uma casa bem feia mesmo. A minha filha, que era criança nessa época, ela tinha em torno de uns 5 anos, ela até brincava: mãe, a nossa casa é a mais feia da rua. Não tem uma tinta, não tem nada, tipo assim, é muito estranho. Mas enfim, e ali era a oportunidade da primeira vez da gente ter a nossa casa. Embora estivesse com a construção ali parada, entramos para 3, 4 cômodos e assim ficamos. Só que depois de um tempo, Deus nos direcionou a mudar de cidade, ou seja, então essa casa que tinha ali uns 3, 4 cômodos, a gente alugou ela e a gente foi para uma outra cidade e alugou uma casa nessa outra cidade. Como a gente morava mais próximo da capital, o custo, vamos dizer assim, de vida era um pouco mais alto, então com o valor que a gente alugou a nossa casa, a gente conseguiu alugar uma casa muito melhor no interior, porque a gente foi morar no interior nessa ocasião. Essa casa do interior que a gente alugou era uma casa muito melhor do que a casa que a gente tinha, que era nossa, que estava ali praticamente sem acabar. Era uma casa velha, antiga, com mais de 30 anos, mas uma casa que tinha passado por uma reforminha. Então tinha um quarto para cada uma das nossas filhas, tinha um quarto com um banheiro, que era uma suíte, que era um sonho para mim. Só que ainda assim era uma casa simples, de um acabamento simples, mas eu me lembro de quando entrar nessa casa, eu ficar tão feliz, tão grata a Deus, porque ela era muito mais do que o que eu tinha naquela casa, que nem acabamento tinha. Ó, vai vendo caminhar aí. Só que o que aconteceu? Nesta rua que eu morei lá no interior, eu reencontrei uma colega de adolescência que estudamos juntas e ela me convidou um dia para ir na casa dela. Quando eu entrei na casa dela, meu Deus do céu, aquela casa moderna, aquela casa linda, aquela casa clean, com aquele acabamento impecável, com porcelanato no chão, com móveis planejados, com aquela decoração que era um sonho para mim. E quando eu comecei a ver aquilo, comecei a me incomodar de tipo assim, puxa vida, parece que o que eu tinha de felicidade e que eu estava tão feliz com aquela casa que Deus tinha me permitido alugar ali e viver uma alegria. Já não tinha mais essa alegria. Por quê? Porque o que a minha amiga tinha era muito maior do que eu estava vivendo naquele momento. Me lembro do Espírito Santo me trazer esse incômodo, porque quando eu saí da casa dela e cheguei na minha casa, que era só atravessar a rua, eu comecei a achar aquela casa já mais nem sem graça, assim, sabe? Tipo, ai, nossa, nem é tudo isso, nem não sei o que, e aquele sentimento. Não era o sentimento de inveja, mas era o sentimento de cobiça. Eu não me incomodei de ver a minha amiga, não fiquei com raiva dela, mas é como se eu quisesse pular já etapas e, puxa, nossa, você tem a mesma idade que eu, a gente estudou junto e você já tá nesse nível, eu também queria estar. Mas Deus me confrontou muito e eu me lembro de me arrepender muito, de pedir perdão ao Senhor, de ficar muito envergonhada e constrangida. Então eu confessei esse pecado e falei: Senhor, enche e preenche o meu coração de maneira que eu seja grata e satisfeita neste meu tempo, nesta estação. E aí Deus foi trabalhando no meu coração e isso foi a primeira coisa que Ele trabalhou, isso lá no ano de 2015, exatamente no ano de 2015. De lá para outros processos, Deus foi trabalhando em várias outras esferas de relacionamentos, de pessoas, de lugares, de posição e graças a Deus eu realmente consegui ser livre disso, mas eu sempre digo, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, por isso que é importante estar sempre se observando, se percebendo e deixando Deus trabalhar para que a gente não se permita ser tomado por esse sentimento. Porque entenda uma coisa, o sentimento ele pode vir, mas não é pecado vir o sentimento, é natureza humana, mas o pecado é você dar lugar para isso, o pecado é você alimentar esse sentimento, sabe? É você deixar crescer isso dentro de você. Agora, avalia você aí, aqui eu contei apenas uma das minhas histórias, avalia você, a sua história, a sua jornada, de repente se você tem esse sentimento, vou falar aqui um sintoma, vamos dizer assim, alguns pensamentos que pode conotar aí que se você tem uma inveja ou se você cobiça alguém. Quanto dessa característica pecaminosa da inveja ou da cobiça, você percebe que ainda toma conta do seu coração?
Quanto você se sente deixada de lado por Deus e você às vezes até se ressente com Ele enquanto você vê suas irmãs em Cristo ou outras pessoas crescendo e conquistando coisas que você queria. Quanto você acha que Deus privilegia mais as outras pessoas enquanto parece que Ele não se importa com você? Será que no seu discurso tem algumas falas como essa, tá podendo, hein? Quando você vê alguém tendo alguma coisa que você gostaria de ter? Ou de repente você vê uma mulher com a unha feita, muito bem vestida, de maquiagem, você fala, olha a unha dela, olha, gente, a cara dela, imagina, não lava uma louça isso daí, não faz nada na casa. Essas falas conotam a inveja mesmo, a raiva. Ou de repente você fala, fulana pode ficar em casa o dia inteiro porque tem gente que dê dinheiro para ela, ou o pai dela herdou uma herança, ou o marido é rico, ou o marido trabalha e ganha muito bem. Eu aqui tô ralando, matando um leão por dia. Ou então você fala para as pessoas, ficou rica e esqueceu dos pobres, né? Às vezes quando alguém compra alguma coisa, você não pode comprar aquilo. Você sabe que você não pode comprar aquilo no momento, mas você fica, você comprou aonde? Quanto que você pagou? Você quer saber da vida da pessoa, isso é inveja. Se você nesse momento não pode comprar, então não pergunte onde ela comprou e quanto ela pagou, a não ser que você tenha o dinheiro e que você possa e queira comprar. Entende a diferença que eu estou trazendo? São os sinais aqui. Peça para Deus trazer luz e verdade sobre o que está oculto aí na sua alma, porque somente assim você vai poder trilhar um caminho de cura e de libertação nessa área, para você avançar em todas as áreas da sua vida. A maior arma contra a inveja ou contra a cobiça é a confissão, o arrependimento e você trabalhar o seu coração na satisfação e na gratidão pelo que você tem hoje, pelo que você é hoje e por onde você está agora, no momento. Essas são as principais chaves para você vencer esse pecado. Eu sugiro você abrir mesmo e rasgar o seu coração diante de Deus, mesmo que constrangido e com vergonha, confessando de quem você tem sentido inveja e sobre o que você, ou cobiçado no caso. Aproveite para pedir para Deus abrir os seus olhos para que você veja com gratidão no seu coração o que você tem e peça para Deus encher o seu coração de paz, para que no tempo certo você possa ter as coisas que o seu coração deseja. Deus, ele não quer privar você de ter coisas boas, de você morar numa casa boa, tá? Ele só está esperando que você seja moldada e trabalhada para que no tempo certo ele possa trazer isso para você. Então, o meu conselho é não desanime, continua buscando em Deus a fonte de satisfação e de plenitude e você vai trilhando sua história de vida, também curando algumas questões do passado, porque na minha história de vida eu encontrei também algumas raízes lá da infância de falta e de miséria, onde nasceram esses comportamentos. Então peça para Deus levar você também a buscar na sua história de vida onde nasceu a inveja, onde nasceu a cobiça, para você curar e se libertar disso de uma vez por todas e avançar. Amém? Espero que tenha te abençoado esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se não é inscrita no canal, se inscreva para você receber toda semana conteúdos novos. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.